Celebramos hoje Nossa Senhora de Kazan, conhecida como a libertadora e protetora da Rússia. Existem várias versões sobre a origem do ícone de Kazan, mas todas elas destacam a rapidez com que a devoção se espalhou na Rússia, e como se relacionou com o destino do país como nação. A imagem foi levada para os campos de batalha pelos generais, e se tornou conhecida como a Kazanskaya, a protetora da Rússia. Ela se transformou no símbolo russo da vitória e da liberdade, sendo venerada como a padroeira de inúmeros lares russos. Uma das histórias mais difundidas narra que em 1579, uma menina de 9 anos chamada Matrona, cuja casa em Kazan pegou fogo, teve um sonho no qual viu a Virgem Maria, e ouviu uma voz que a instava a recuperar um ícone sagrado, oculto nas cinzas de sua residência. A menina encontrou o ícone envolto em um antigo tecido, escondido sob uma estufa, onde acredita-se que tenha sido enterrado desde a perseguição cristã, realizada no século XIII pelos tártaros. A imagem foi levada triunfalmente para a igreja mais próxima, o Templo de São Nicolau, e logo depois para a Catedral da Anunciação, onde ficou famosa por realizar curas milagrosas de pessoas cegas que vinham rezar. 100 anos depois, em 1679, foi erguido um templo em homenagem ao ícone em Kazan. No entanto, uma cópia foi instalada lá, pois a imagem original já estava preservada em Moscou desde a vitória russa sobre os poloneses. Em 1821, a imagem original foi transferida novamente, desta vez para São Petersburgo, onde foi instalada na nova Catedral de Kazan. Nesse período, o ícone já era muito popular, e existiam 9 cópias milagrosas dele em todo o país. A imagem foi invocada em todas as crises nacionais, incluindo a invasão de Napoleão, quando o povo atribuiu a vitória russa diretamente a Nossa Senhora de Kazan. No meio do século XIX, o ícone original foi adornado com uma cobertura de ouro, diamantes e esmeraldas incrustados. Quando os comunistas assumiram o controle da Rússia em 1917, o ícone de Kazan se tornou um foco de atenção, sendo considerado uma expressão da alma do povo russo. A grande Catedral de Nossa Senhora de Kazan em Petrogrado, mais tarde chamada de Leningrado, foi convertida em um museu ateu, e no centro oficial do ateísmo militante no mundo. Em 1918, o ícone foi confiscado pelo governo bolchevique e enviado para Moscou. Ele desapareceu, com algumas alegações de que isso ocorreu durante o transporte, e outras de que foi retirado da Basílica de Kazan na capital russa. O ícone ressurgiu após a Primeira Guerra Mundial, na Polônia, durante um leilão de objetos preciosos, onde um magnata inglês o comprou. Após a morte desse magnata, o ícone teve que ser vendido para pagar impostos estatais. Os ortodoxos russos então começaram a arrecadar fundos para recuperar o ícone, mas em 2 ocasiões, esses recursos foram roubados. Em 1970, o ícone foi novamente colocado em leilão, e foi adquirido pelo Blue Army, Exército Azul de Nossa Senhora, uma organização católica americana, que o levou para Fátima, Portugal. A intenção era devolvê-lo à Rússia após a conclusão da conversão da Rússia, como anunciado pela Virgem aos 3 pastorzinhos. O Blue Army construiu uma pequena capela em Fátima para abrigar o ícone, onde ele permaneceu até 1993, quando foi entregue a João Paulo II, e transferido para os aposentos papais. Tornou-se uma das devoções pessoais do Santo Padre. Em 2004, ao enviar o ícone de volta à Rússia, João Paulo II revelou que durante os anos em que o ícone o acompanhou, muitas vezes ele invocou a Mãe de Deus de Kazan, pedindo que ela protegesse e orientasse o povo russo que a venerava, e que chegasse o mais breve possível o momento em que todos os seguidores de seu filho, reconhecendo-se como irmãos, pudessem restaurar plenamente a unidade perdida.
Carta do Papa João Paulo II, ao Patriarca de todas as Rússias, Aleixo II, por ocasião da devolução do ícone à Rússia. Após longo período de provas e sofrimentos que, no século passado, se abateram sobre a Igreja Ortodoxa e sobre o povo russo, o Senhor da História, que tudo dispõe segundo a sua vontade, concedeu-nos viver hoje na alegria e na esperança comum, por ocasião do regresso do ícone da Mãe de Deus de Kazan à sua pátria. Na alegria e nos sentimentos de comunhão que me animam, e que animaram os meus predecessores, sempre atentos ao povo russo, sinto-me feliz que Sua Santidade receba neste dia a delegação por mim enviada. Ela tem a tarefa de entregar nas suas mãos este ícone sagrado, tão estreitamente ligado à fé e à história dos cristãos na Rússia. Por um desígnio insondável da divina providência, nos longos anos da peregrinação, a Mãe de Deus, no seu ícone sagrado conhecido como Kazanskaya, reuniu à sua volta, tanto os fiéis ortodoxos, como os seus irmãos católicos de outras partes do mundo, que rezaram ardentemente pela Igreja e pelo povo que ela protegia há séculos. Mais recentemente, a divina providência permitiu que o povo e a Igreja na Rússia reencontrassem a liberdade, e que o muro que separava a Europa do leste, da Europa do oeste, caísse. Apesar da divisão, que infelizmente ainda persiste entre os cristãos, este ícone sagrado mostra-se como um dos símbolos da unidade dos discípulos do Filho unigênito de Deus, daquele para o qual ela guia a todos nós. O bispo de Roma rezou diante deste ícone sagrado, implorando que chegue o dia no qual poderemos proclamar ao mundo, com uma só voz e na comunhão visível, a salvação do nosso único Salvador, e a sua vitória sobre todas as forças malvadas e ímpias, que danificam a nossa fé e o nosso testemunho de unidade. Uno-me hoje na oração à vossa santidade, caríssimo irmão, ao episcopado da Igreja Ortodoxa Russa, aos sacerdotes, aos monges e monjas de clausura, e ao povo de Deus na terra russa. Todos os filhos e filhas da Igreja Católica se unem a esta oração, com a sua profunda devoção e veneração pela Santa Mãe de Deus. Que esta venerável imagem guie todos nós no nosso caminho evangélico no seguimento de Cristo, e proteja o povo ao qual ele regressa, e toda a humanidade. Que a Santa Mãe de Deus dirija o seu olhar materno para os homens e mulheres do nosso tempo. Ampare os crentes, para que não se afastem do caminho que Deus traçou para eles, a proclamação de Cristo, caminho, verdade e vida, e o testemunho corajoso da sua fé na sociedade, e no conjunto das nações. Neste dia, rezamos com confiança a Santíssima Virgem, pois sabemos que ela implora para nós, e para todas as nações o dom da paz. Com estes sentimentos de caridade, na alegria ligada ao acontecimento que celebramos hoje, e com o olhar dirigido para a Santa Mãe de Deus, troco com vossa santidade um abraço fraterno em Nosso Senhor. Vaticano, 25 de agosto de 2004. João Paulo II. Em cerimônia de despedida da imagem pelo Vaticano, o Papa João Paulo II compôs uma oração à Virgem que a reproduzimos e oramos em comunhão com o Santo Papa. Gloriosa Mãe de Jesus, que avança diante do povo de Deus nos caminhos da fé, do amor e da união com Cristo, bendita seja. Chamam-lhe bem-aventurada todas as gerações porque tem feito em seu favor maravilho poderoso, santo é seu nome. Bendita seja e honrada, Mãe, em seu ícone de Kazan, que há séculos está rodeada pela veneração e o amor dos fiéis ortodoxos, convertendo-te em protetora e testemunha das obras particulares de Deus na história do povo russo, muito querido por todos nós. A providência divina, que tem a força de vencer o mal e de tirar o bem, inclusive das más obras dos homens, fez que seu santo ícone, desaparecido em tempos longínquos, voltasse a aparecer no Santuário de Fátima, em Portugal. Sucessivamente, por vontade de pessoas que lhe têm devoção, foi acolhido na casa do sucessor do Pedro. Mãe do povo ortodoxo, a presença em Roma de sua santa imagem de Kazan nos fala de uma unidade profunda entre Oriente e Ocidente, que permanece apesar das divisões históricas e dos enganos dos homens. Elevamos agora com especial intensidade nossa oração, Virgem,
enquanto nos despedimos desta sugestiva imagem tua. Com o coração te acompanharemos pelo caminho que te levará à Santa Rússia. Acolhe o louvor e a honra que te rende o povo de Deus que está em Roma. Bendita entre todas as mulheres, ao venerar seu ícone nesta cidade, marcada pelo sangue dos apóstolos Pedro e Paulo, o bispo de Roma se une espiritualmente a seu irmão no ministério episcopal, que preside como patriarca a Igreja Ortodoxa Russa. E pede, Mãe Santa, que interceda para que apresse o momento da plena unidade entre Oriente e Ocidente, da plena comunhão entre todos os cristãos. Virgem gloriosa e bendita, Senhora, advogada e consoladora nossa, nos reconcilie com seu Filho, encomenda-nos a teu Filho, nos apresente a teu Filho. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.